Mas para vocês têm esta esperança, a morte e a ressurreição de Jesus. E este também é o fundamento do Evangelho que nós temos, é o fundamento da esperança que nós temos e também a razão para a vida sacrificial. Ok, eu posso servir ao Senhor até morrer, porque se eu morrer, Ele vai me ressuscitar, Ele vai me glorificar. Então, para nós é tudo. Até mesmo nosso Evangelho, nossa esperança, nós vivemos totalmente diferente do resto da humanidade. 14, porque se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, nós sabemos que Deus trará juntamente com Jesus aqueles que nele dormiram. Então, isso é muito poderoso. Ele está dizendo imediatamente que a sua alma nunca dorme. É isso que ele está dizendo agora. Que quando você morre, você vai diretamente para o Senhor. A sua alma nunca morre. É isso que ele está dizendo lá. Que agora você tem que tomar muito cuidado com a sua alma, porque a morte é apenas uma passagem. Então, se eu puder mudar um pouquinho, eu vou trazer uma maior iluminação sobre isso. A morte é apenas uma passagem para uma outra dimensão, para o juízo, na verdade, para a prestação de contas. Então ele diz, de acordo com a palavra do próprio Senhor, nós vos dizemos que nós, os que ainda estivermos vivos e fomos deixados até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Então eles vão se beneficiar primeiro do arrebatamento, eles vão ressuscitar primeiro. Então, de qualquer maneira, eles já estão sendo mais beneficiados porque já estão na presença do Senhor. E então, eles voltam com ele. Então, você sabe que algumas vezes você fica pensando, você descobre que alguém, por exemplo, foi para uma cirurgia e antes de ir para a cirurgia, eles receberam Jesus, você orou por eles e quando eles foram, eles não saíram da cirurgia vivos. Mas eles foram diretamente para estar diretamente com o Senhor. Muitas vezes essa condição é melhor do que ficar por aqui e então retroceder. É porque eles já estarão com o Senhor. Então, para o próprio Senhor descerá do céu, dada a sua palavra de ordem, nós já vimos isso, com a voz do arcanjo e o soar da trombeta de Deus Todo-Poderoso, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, a morte é um tratamento para aqueles que morreram antes do arrebatamento, eles têm um tratamento preferencial. Então eles vão primeiro, lembre-se, naquela visão nós vimos o pó do chão e os corpos gloriosos subindo, nós entendemos que não era um terremoto, mas era um arrebatamento acontecendo. Então eles entraram na glória do Senhor, onde o Senhor estava, eles entraram com ele para a glória. Então o próprio Senhor virá para eles dada a sua palavra de ordem, com o som da trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E aqueles que foram deixados, nós seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Vamos ouvir isso. Ele está dizendo, porque o próprio Senhor descerá do céu, dada a sua palavra de ordem, no versículo 17. Depois disso, nós, os que ainda estivermos vivos e formos deixados... espera um momento. Deixe-me ler. Depois disso, nós, os que estivermos vivos e formos deixados, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens para encontrar o Senhor no ar. Então, nós é a última geração do arrebatamento, são aqueles que foram exonerados e isentos da morte. Então, ele continua a dizer... Nós seremos arrebatados juntamente com eles nos ares e assim estaremos com o Senhor para sempre. Então, esta é a eternidade introduzida para a igreja aqui. Portanto, encorajai-vos uns aos outros, confortai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, em tudo que você passar nas suas perseguições, lembre-se que o Messias está vindo para nós. Então, isso deve ser para você um encorajamento para você permanecer firme. Então, vamos ver os anjos e o arcanjo que vai fazer essa ação em particular. O livro de Judas, agora podemos ver Judas, versículo 9. Judas 1:9. When he was disputing with the devil about the body of Moses,
Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse que o Senhor te repreenda. Todavia, estes tais difamam tudo que não entendem. Então você vê bem aqui que ele chama diretamente o arcanjo Miguel, porque nós estamos tentando identificar qual anjo vem com Cristo. Lembre-se que primeiro nós falamos que o anjo Gabriel veio e anunciou a primeira vinda do Messias para Maria. Aquele que veio que anunciou, o rei está vindo, o rei nasceu. Então, agora, ele diz, a voz do arcanjo. Agora aqui, Miguel é abertamente nomeado como arcanjo. O livro do Apocalipse, capítulo 7, nós vamos tentar identificar o arcanjo. Então, houve guerra no céu e Miguel lutou contra o dragão e eles lutaram. E os seus anjos, o dragão e os seus anjos revidaram. Miguel é o único que é relacionado na Bíblia como ele é nomeado como arcanjo. Então você vê agora Miguel comandando uma batalha com os anjos e ele também vai vir para defender Israel, certo? Apocalipse 8:3. Versículo 2. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus e a eles foram dadas 7 trombetas. Então, há outros anjos. Porque lembre-se que quando Gabriel está se apresentando, ele diz, eu sou Gabriel, aquele que está diante da presença do Senhor. Então, isso te diz que Gabriel também é um anjo superior, é claro. Se você me perguntar, eu acho que ele é um dos arcanjos nas conversas quando o Senhor me envia ele. Algumas vezes ele senta e conversa comigo e ele me diz coisas, ele compartilha. Então, nós temos um relacionamento muito estreito aqui, algumas vezes, não sei se posso, nós sentamos e temos uma conversa e ele disse, o Senhor te ama muito, então agora eu choro. Mas isso agora são conversas pessoais, quando o Senhor o envia para conversar comigo. É claro, sobre missões. Mas este tipo, mesmo tipo de conversa que ele teve com Daniel, você é muito amado do Senhor. Então, esse é um outro eixo entre o Senhor e os seus servos. Ele é um arcanjo, porque ele também é muito glorioso. E as pessoas dizem que ele é o mensageiro, o anjo que envia, que traz as mensagens do Senhor. Estamos tentando determinar quem é este. Então, ele diz que há outros anjos superiores que também permanecem diante do Senhor. Então, aqui você vê que ele não menciona o nome, mas há outros anjos que também estão de pé diante do Senhor, anjos superiores, e ele diz que há 7 deles. Daniel 12:1, Miguel é conhecido como o grande príncipe. Podemos ler rapidamente, Daniel 12:2, naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o teu povo, se levantará e haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Então você vê o poder que Miguel tem, certo? Deixe-me descrever isso. Quando eu vi a ameaça, o Senhor me mostrou a ameaça vindo. Agora mesmo as coisas estão muito ruins. Vocês estão seguindo as notícias. Então, as forças israelenses, eles agora atacaram a guarda revolucionária do Irã. Mas vejam, eles atacaram agora as forças de defesa israelenses, aquele que estava envolvido entre o Líbano, naquela região. Então, agora, o Irã disse que eles agora vão retribuir. Então, você vê a situação ao redor do Golfo, as bombas, os mísseis que estão sendo lançados pelos Houthis, tentando alcançar aqueles aviões, os navios de carga. Então, um momento muito perigoso agora. A qualquer momento, uma guerra
numa grande escalada pode romper, e eu já vi uma guerra muito séria. Então eu vejo 2 mísseis que são lançados e atingem uma usina nuclear no pé de uma montanha no deserto. E eu sempre penso que pode ser Natanz ou a usina nuclear. E o fogo que sai de lá é um dos maiores fogos que já se viu, que sobe, significando que eles vão explodir materiais nucleares. Então, é uma bomba nuclear que vai atingir lá. Então, agora mesmo está muito tenso, mas quando eu vi a ameaça vindo do lado sírio, o Senhor me mostrou, eu chamei o Senhor para defender Israel ao longo daquela fronteira. O que eu quero dizer é o seguinte, eu quero dizer que quando eu o chamei, eu vi que ele veio, e quando ele veio, enquanto ele se movia na nuvem, entretanto, haviam anjos em cada milímetro, eles são enormes, com espadas de fogo, eles são o dobro do tamanho de um homem normal, então eles têm as espadas de fogo que eles levantam e abaixam em cada milímetro da fronteira de Israel, inclusive não apenas a fronteira com a Síria, mas toda a fronteira. Então Miguel é muito poderoso, porque ele diz que haverá um tempo de angústia. Você pode ver agora o antissemitismo acontecendo globalmente agora. Então, Miguel, o Senhor o envia, porque se ele não fizer essa intervenção divina, parece que Israel não iria sobreviver. Então, o Senhor intervém usando Miguel. Então, Miguel luta com Satanás até que o povo de Deus está em segurança. Então, ele está dizendo que Daniel capítulo 10, versículo 21, Daniel 10, 21, mas primeiro lhe revelarei o que está escrito no livro da verdade. E nessa luta ninguém me ajuda contra ele, senão Miguel, o príncipe de vocês. Então eu ouvi uma voz vindo de lá e dizendo, Gabriel, diga para este homem o significado da visão. Então é verdade que pode ser Miguel que soa a trombeta, mas não podemos deixar também descartar Gabriel. Pode ser Miguel, o arcanjo que vem com o Senhor, mas vocês sabem que o Senhor, ele é Deus, ele vem com mortes celestiais, certo? E o anjo que lidera pode ser Miguel ou até mesmo outro anjo que virá e então vai poder fazer este seríssimo anúncio quando eles chegarem no espaço acima da terra aqui. Então, eu quero falar a respeito da ressurreição. Deliberadamente quero falar a respeito da ressurreição para trazer mais um fechamento agora. Eu quero discutir a ressurreição. Eu não vou falar a respeito das bodas do Cordeiro. Nós vamos lidar com isso em outro tempo. Sim, eu quero falar sobre a ressurreição. É muito massivo, eu sei. Aleluia. Vamos ver quão longe nós podemos ir. Porque ele diz que os mortos ressuscitarão. Eles vão ressuscitar, certo? Ok, novamente, vocês agora, 1 Tessalonicenses 4, eu vou ler 16 e 17. Pois o próprio Senhor descerá do céu, dada a palavra de ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus. Ele diz, pois o próprio Senhor descerá do céu, dada a palavra de ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, isso é uma coisa muito séria. Eu quero andar através disso, então eu vou fechar por hoje, depois iremos a outra sessão. O livro de 1 Coríntios 15, 52, ele diz o seguinte, se você puder ler
é melhor para nós, porque vamos nos mover. 1 Coríntios 15, 52. Em um flash, em um abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Isto é sério, ele está falando do momento quando os mortos ressuscitam e são glorificados. E você vê que o Senhor dá um grito com uma voz muito poderosa. Para trazer isso em perspectiva e contexto, vamos ver o livro de João, capítulo 11. Jesus, mais uma vez movido, veio até o túmulo. Havia uma sepultura com uma pedra. E então ele rolou e ele disse... Mas a irmã do homem morto disse... Senhor, ele já está aí há 4 dias. E Jesus então dizia, mas eu já não te disse que se você crer, verás a glória de Deus? Então eles rolaram a pedra, então Jesus disse, Pai, eu te agradeço que tu me ouves, eu sei que tu sempre me ouves, mas eu falo isso por causa das pessoas que estão me ouvindo, para que eles saibam que tu me enviaste. Depois de dizer isto, Jesus bradou em alta voz novamente, Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas, em o rosto envolto em pano, e disse-lhe Jesus, e com uma voz muito forte disse, tirem as faixas dele e deixem-no ir. It's not a big deal, but I just want us to flow on this. So, então, again, with a loud voice. Novamente, com uma voz forte, bradou com voz forte, ele aparece no céu e ele chama ele para fora da sepultura e ele sai. E isso também, eu quero aprender algumas coisas disso, o que o Senhor estava dizendo lá a respeito deste arrebatamento que nós estamos falando, a ressurreição dos mortos, com uma voz alta, ele leia novamente, no 44. Deeply moved, came to the tomb. It was a cave with a stone laid across the entrance. Take away the stone, he said. But Lord, said Martha, the sister of the dead man, by this time there is a bad odor, for he has been there 4 days. Then Jesus said, did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God? So they took away the stone. Then Jesus looked up and said, Father, I thank you that you have heard me. I knew that you always hear me, but I said this for the benefit of the people standing here, that they may believe that you sent me. When he had said this, Jesus called in a loud voice, Lazarus, come out. The dead man came out, his hands and feet wrapped in strips of linen, and a cloth round his face. Jesus said to them, take off the grave clothes and let him go. That's very powerful. Então Jesus disse, tirem a faixa dele e deixem-no ir. With a cry. Porque novamente ele grita com uma voz alta. E então o homem morto sai. Não importa quão desintegrado o corpo estava, apodrecido, aquele grito is able to cause the muscles, the fibers, the nerves, everything to rush back, the brain to reconstitute, every system reconstitute instantly, and then he comes out. He resurrects and walks out. And so that's a very serious thing. Have you read up to 44? Yes, então, so a voz do Senhor, o comando dele, restaura totalmente o corpo de Lázaro. Não importa o quão apodrecido estava. Então, a ressurreição é o maior milagre e maravilha que Jesus fez. Foi a maior maravilha e milagre que o Senhor fez. Número 2. Todos os milagres que Jesus fez, na verdade, apontavam para este clímax, o milagre da ressurreição. Então, a ressurreição é o maior, é o milagre mais importante que Jesus fez. Quando os judeus falaram, dá-nos um sinal. Ele disse, eu não vou dar nada a eles a não ser o sinal de Jonas. Aleluia. E este milagre, se você olhar o livro de João, você vê a forma como ele pega os milagres, coloca lá.
when you go through Quando the ele foi miracles, he falar dos recorded milagres, there. ele registrou, Then you see mas that você this- vê que all the other todos miracles were os actually outros pointing milagres at estavam this apontando climax, para and este, wonder, the o wonder milagre of da resurrection. ressurreição. E então, And so, a ressurreição é o clímax de todos os milagres que Jesus já fez. and that A ressurreição de resurrection of Lázaro was a estava pointer for apontando para a humanity. Jesus was humanidade. pointing humanity Ele estava the time apontando when he para a will come. humanidade at no rapture tempo of man. quando ele virá no arrebatamento e então comandar So he was actually pela expressing sua his autoridade e power os and mortos vão authority. sair. Então, isso é essencialmente o poder e a autoridade will que ele also tem. benefit Ele diz que from todos that aqueles authority que at crerem rapture, step by vão step, se he will beneficiar that rapture. deste milagre no arrebatamento. And the other 7 miracles, let's just go Os through them outros one by one. 7 milagres, vamos passar John por eles um chapter por um. 2, verses João 1 to 11, capítulo I appreciate 2, the reading of the Bible. versículos I de could 1 a read it 11. myself, because people Eu brought poderia it, but ler, just read it because I want to mas vamos ler On the third porque day, a eu wedding quero ir took mais place rápido. at Cana No in terceiro Galilee. dia Jesus' aconteceu mother was there, and um Jesus casamento, and his disciples umas had also bodas been em invited to Canaã. the wedding. E Jesus e os seus discípulos também foram convidados para o casamento, mas acabou o vinho. Então a mãe de Jesus disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. E a sua mãe disse aos serviçóis: façam tudo como eles lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Então Jesus disse: encham os potes com água, e eles os encheram até a borda. E ele disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa, e eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho sem saber de onde viera. Então ele chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus milagres, e os seus discípulos creram nele. Então você veja que aqui ele está falando da última unção, o papel do Espírito Santo. Vamos passar pelos outros milagres que estavam apontando em direção à ressurreição, que o clímax é a ressurreição. Você vê que quando ele faz esta maravilha transformando água em vinho, o vinho mais forte, você pode ver claramente que ele estava dizendo da importância da salvação, o papel do Espírito Santo na regeneração do coração e então o papel do Espírito Santo na conversão, na convicção de pecado e para converter o coração. E então o papel da última unção nos tempos nos quais nós estamos, a última unção, é isso que você pega de lá. Então o segundo, João 4, do 46 ao 54, a cura do homem. Mais uma vez, ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo à Judeia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. E quando perguntou que horas o seu filho tinha melhorado, e eles lhe disseram: a febre o deixou ontem, à 1h da tarde. Então o pai percebeu que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho viverá. Assim eles creram, assim creram ele e todos os da sua casa. Então, neste lugar, Jesus diz que ele veio com poder suficiente para curar suas enfermidades, as suas pragas.
Mas o mais importante é a praga do pecado. Você entende o significado espiritual. Então, o terceiro, João 5, do 1 ao 15. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Agora, em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam um movimento das águas. De vez em quando descia. Versículo 6. De vez em quando um anjo vinha, um anjo do Senhor vinha e agitava as águas. Depois de agitada, a pessoa era curada, quem entrasse no tanque. Então, disse Jesus, você quer ser curado? E o paralítico disse, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque. Quando a água é agitada, quando eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus disse, levante-se, pegue a sua maca e anda. Jesus diz que ele está falando sobre as deficiências e as debilidades desta vida. Ele tem poder suficiente para curar. E também aqui dentro está a mensagem de aguardar ansiosamente. Este homem aguardou 38 anos nesta condição. Ele realmente aguardava ansiosamente, em angústia pelo Senhor, o momento quando o Senhor viesse para libertá-lo desta condição. Mas o mais importante é que Deus deu a Jesus poder suficiente para curar toda a humanidade nas suas deficiências e inabilidades também. Agora, o último é João capítulo 6, do 1 a 14. Jesus alimenta milhares de pessoas. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia e grande multidão continuava a segui-lo porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. E estava próxima à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos, Jesus viu grande multidão que se aproximava dele e disse a Felipe, onde compraremos pão para este povo comer? Ele fez esta pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhes respondeu, 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus, mandem o povo sentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se sentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, ele disse, ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então, você vê Jesus aqui dizendo que ele é o verdadeiro pão da vida, que a humanidade precisa, literalmente, precisa para viver. Vamos ler então o último, João capítulo 6, versículo 16 a 24. Ao anoitecer, os seus discípulos desceram para o mar, entraram no barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até eles. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 a 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse, sou eu, não tenham medo. Então se animaram a recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. Agora, isso é muito sério. Agora, neste milagre, o Senhor está dizendo que ele tem poder suficiente acima das leis desta vida. Então, você vê a comparação deste milagre e a passagem dos filhos de Deus através do Mar Vermelho. Você vê uma comparação, mas Jesus, o poder dele é acima das leis da natureza. Mas você pode comparar isso com Israel atravessando o mar a pé enxuto.
1 and Então 7. agora João capítulo 9, As he do went 1 along, ao he 7. saw a blind man from birth. Ao passar Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus, nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a nos olhos dos homens. Então lhe disse, vá lavar-se no tanque de Siloé. E o homem foi, lavou-se e voltou vendo. Então você vê que aqui o Senhor está falando de cegueira espiritual. Ele viu para abrir os olhos desta geração da humanidade, para que eles possam ver as coisas de Deus e a glória de Deus. A cegueira espiritual, ele veio para abrir os olhos da humanidade. Tudo isto ele diz, mas entre tudo isto a ressurreição é a maior. Tudo isto aponta para a ressurreição. Então nós podemos passar, porque a ressurreição é o maior. Nós lemos João ontem, João 11, do 38 ao 44, e você vê que o milagre da ressurreição aponta a humanidade para aquilo que Jesus fará no arrebatamento. E você vê que nos dois casos houve um brado de Jesus, um grito, e então o homem saiu para fora. Então Jesus fez este milagre da ressurreição como o maior clímax de todos os seus milagres. E todos os milagres que ele fez, todos apontavam para este milagre da ressurreição. A ressurreição de Lázaro, que Jesus fez, foi essencialmente usado para demonstrar o poder que ele tem sobre a morte. Lembre-se que ele se definiu a si mesmo como o Filho do Homem, o Filho de Deus. Foi através da ressurreição, quando ele derrotou a morte. Agora a divindade dele tornou-se muito clara. Ele também agora foi declarado o Cristo. E também na posição de juiz, se você ler Atos 17, 21, por causa da ressurreição. Então, novamente, o maior milagre, quando ele ressuscitou Lázaro, e ele estava dizendo para essa geração que todo aquele que nele crê, ele vai usar o mesmo poder no dia do arrebatamento para fazer o mesmo grito daqui de cima, e então eles vão sair das suas sepulturas. Jesus comanda com autoridade, e quando ele comandou, ele tinha poder e autoridade sobre a sepultura e a morte, e ele literalmente bradou em alta voz, e Lázaro foi tocado por esta autoridade. Obrigada, Elizabeth de Virgínia, por escrever isto. Então, Lázaro, quando ele ressuscitou Lázaro, este poder, este grito, este poder atingiu Lázaro. Esta autoridade o atingiu, a autoridade de Deus que Jesus tinha, e o acordou. Então é isso que vai acontecer exatamente no arrebatamento, e ele literalmente passou por uma transformação espontânea. Lembra dessa transformação, ressurreição e glorificação. Mas neste caso foi uma transformação, todos os nervos, as fibras, tudo voltou ao normal em Lázaro. A carne foi restaurada instantaneamente, o sistema circulatório sanguíneo foi reconstituído instantaneamente, as veias de volta, o cérebro totalmente restaurado, um cérebro já apodrecido, agora restaurado com todos os nervos e fresco e coordenando todas as funções, inclusive andar. Os membros também receberam instrução dos nervos periferais, então para que os seus olhos também pudessem enxergar. Impressionante.
Então a morte, o propósito disso foi para demonstrar que a morte, juntamente com a sua crueldade, foi literalmente aniquilada naquele dia. O Senhor demonstrou o seu poder para destruir o poder da morte. E o Senhor Jesus está voltando na sua forma humana novamente, da forma como ele ascendeu, mas agora com uma glória muito maior, uma glória tremenda, como nós vimos, infinita glória. Ele está vindo com as hostes celestiais, ele está vindo com uma coroa, ele está vindo. Eu vi que ele agora veio com uma coroa. É claro que ele tem muitas coroas, mas eu vi a coroa na cabeça dele. E ele está vindo com este poder para ressuscitar não apenas um morto, mas muitas pessoas mortas. Então, a alma de Lázaro, que havia subido para estar com o Senhor, imediatamente foi chamada de volta daquela presença consciente de Deus, chamada de volta para entrar no corpo de Lázaro. Isso aconteceu também, vai acontecer também no arrebatamento. Ele vai vir com as almas daqueles que morreram antes e elas vão entrar nos corpos ressuscitados e glorificados. Então, isso o Senhor fez como uma imagem profética do que vai acontecer no arrebatamento. E é por isso que o Senhor Jesus, em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 14, ele diz que Jesus voltará com as almas daqueles que adormeceram antes do arrebatamento da igreja. Isso é um assunto muito sério, povo abençoado. Se você lidar, eu vou falar um pouco da morte e então vou liberar vocês. Será que alguém vai dizer, quando eu pensei que nós já tínhamos acabado, vamos continuar? Não. Aleluia. Aleluia. Algumas vezes é importante fazer isso. Aleluia. Muito poderoso. Então, por causa do tempo, eu vou simplesmente falar da iminência da sua volta, mas estejam cientes disso. Deixe-me resumir o que eu não toquei. Que agora, quando você ouvir a respeito do arrebatamento da igreja, é muito maior do que nós tínhamos percebido antes. Porque antes nós focávamos no que é o arrebatamento, a preparação da igreja para o arrebatamento da igreja. Então focamos nessas coisas, certo? Nós também focamos. Elizabeth, tudo bem? Que o Senhor abençoe. Eu quero que você entre na glória. Muito poderoso, minha filha, de Virgínia. Então ouça isso agora. Quando você agora olha o arrebatamento, então você não apenas olha o evento por si mesmo, mas você pergunta: quem foi removido da terra? E por que eles estão sendo removidos? Significando que eles foram removidos para serem resgatados do desastre que estava vindo. E também, qual é o efeito e as consequências da remoção deles da terra? A escuridão virá. Ele vai, as pessoas que podiam resgatar pessoas do lago de fogo vão embora. Então agora você pode imaginar o que vai acontecer. Você também procura ansiosamente, depois do arrebatamento, o que vem na sua mente? Aparecer diante do trono de Deus, 2 Coríntios 5, 10, para você dar contas do que você fez através deste corpo, os louvores de recompensas. Eu vi a igreja lá, diante do trono de Deus, a visão de 29 de julho de 2009, a meu caminho da Venezuela, no aeroporto da África do Sul. Então, a segunda parte disso, eu vi o cavalo amarelo que está perturbando a terra bastante agora. Então, o tempo, quando esses são os cavalos que vão atuar na tribulação, eles estão apenas registrando a sua presença, e o Senhor me falou coisas que dizem respeito a cada um desses cavalos, para que vocês tenham certeza que sim, de fato, eu os vi. Então agora também, vocês têm que
tomar em conta o dia das bodas do Cordeiro. Não apenas o arrebatamento, mas o que acontece com a igreja quando ela entra no céu. O dia das bodas do Cordeiro lá em cima. Então, o retorno triunfante para Jerusalém. Então, isso envolve a segunda vinda de Cristo com vocês, a igreja, para Jerusalém, os eventos que acontecem lá. Há uma batalha que acontece lá, há uma construção em Jerusalém. Eles vão todos para um vale. Eventualmente, o anticristo, eles saem da cidade e eles vão para o vale. Então o Senhor vai e ele os esmaga no vale de Megido. Depois de esmagá-los, a veste dele está cheia de sangue vermelha. Lembre-se aí, 63, por que a sua veste está tingida de sangue? Ele diz, sou eu, poderoso para salvar, e na minha vingança eu os esmaguei. Eu acho que ele vai andar a pé. Eu acho que os santos vão andar. Ele vai andar a pé até Petra. Eu preciso saber a distância em quilômetros. Ele anda a pé até Petra. Então ele pega Israel do lugar onde eles estavam em segurança no deserto. É Petra, na Jordânia. Então ele os traz de volta para Jerusalém. Naquele tempo ele construiu a cidade e ela é muito enorme. A cidade que ele constrói é muito maior. Isso aqui é muito maior do que a terra que você vê aqui. Então você tem que computar isto, que tem o reino milenário, então o estado eterno. Agora é maior, o arrebatamento é o que vai desencadear tudo isso. Então nós vimos que a igreja entra nas suas novas casas, na Nova Jerusalém, para desfrutar do novo céu e da nova terra. Você tem que considerar tudo isso quando você lida com o arrebatamento da igreja, as bodas do Cordeiro, o reinar com Cristo tem que ser considerado também. Então o estado eterno. Podemos olhar então a morte antes de eu partir? Agora, nós vimos em 1 Tessalonicenses 4, versículo 13, ele diz, irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes a respeito daqueles que dormem na morte, para que vocês não se entristeçam como o resto da humanidade que não tem esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, nós também cremos que Deus trará juntamente com Jesus aqueles que nele dormiram. Então aqui ele está falando da morte do crente. E eu sei que aqueles que estavam aqui em outras sessões nós cobrimos muito, mas eu acho que agora é uma outra oportunidade de fazer um resumo ou uma revisão daquilo. Então a morte é tristeza, é adversidade, é miséria. Você pode escrever qualquer coisa, funeral, necrotério, mau cheiro, agonia, desespero, tristezas, lamentações, sepulturas, lá nos lugares da sepultura, perda, dor, tudo você pode fazer. Isso tudo diz respeito à morte. Entretanto, o Senhor está dizendo que porque Jesus morreu e ressuscitou, todo este aguilhão da morte agora é neutralizado. Como você vê o livro, eu posso ler o Salmo 55, 4 e 5, Salmo 55, 4, a partir do 4. O meu coração está em angústia. Os terrores da morte me assaltam, temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim. Então eu disse, quem dera eu tivesse as asas como a da pomba, eu voaria para encontrar repouso. Impressionante que ele chama a morte aqui de sono, mas ele está dizendo que o Senhor Jesus, ele esmaga o aguilhão da morte e ele assume a vitória sobre a morte, para que agora para vocês é uma passagem segura que o Senhor abriu para que vocês não temam mais a morte. Mas por que ele chama a morte de sono? João 11, 11. Depois de ter dito isto, ele prosseguiu e disse-lhes, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou até lá para acordá-lo. Então, o próprio Senhor está chamando a morte de sono. Então, na verdade, toda a Bíblia, a morte
all of you here. Considerada como um sono. Todos vocês aqui, todos que estão sintonizados globalmente nas câmaras, o Senhor está dizendo que vocês precisam despertar para o entendimento de que toda vez que vocês são criados pelo Senhor, todo ser criado pelo Senhor vai ter uma existência eterna. Você vai existir eternamente. Então, isso tem que ser um toque de despertar para também te ajudar a fazer grandes perguntas. Onde você quer passar a sua eternidade? Que todas as pessoas, depois da morte, você vai ter que prestar contas diante do seu Criador. O que você tem para prestar contas? Qual é o report que você vai dar? O que você tem para reportar ao Senhor quando você morrer? Porque Ele diz que não é a sua vida. Quando você morre, você vai ter que prestar contas ao dono da vida, certo? Não é mais sua vida, é dele. Então isso serve como uma evidência de que todo ser humano que está vivo hoje certamente vai existir para sempre. Isto é sério. Não é mais a minha vida como eu quero viver, de forma nenhuma. Ele diz, o fato de que ele está chamando a morte sono, isso quer dizer que vai haver um despertamento. Eles vão despertar. E é agora você tem que alcançar as pessoas e a igreja e dizer, o que você vai fazer quando você acordar? Qual vai ser a condição? Qual vai ser o seu report para o Senhor? Então o Senhor está dizendo que a morte não é o fim da existência, para os que estão tomando nota, e que isso oferece a maior prova de todas da morte depois disso. Então é melhor você estar planejando como você vai passar a sua vida depois disto. Porque quando as pessoas dormem, elas também acordam. Então ele chama a morte de sono constantemente. Por quê? Porque isso tem que trazer uma advertência para você para viver com mais sabedoria. Então, novamente, Hebreus 9, 27, Apocalipse 20, Apocalipse 20, 9, Jó 19, Eclesiastes 3. Vamos começar com Hebreus 9, 27. Assim como o homem está destinado uma única vez depois disso encarar o juízo, assim Cristo também foi sacrificado uma única vez para tirar os pecados o pecado de muitos, mas aparecerá uma segunda vez não mais para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que estão aguardando. Em Hebreus 9, 27, ele diz que a morte é apenas uma porta para a dimensão da eternidade, a dimensão da prestação de contas e do juízo. Você realmente precisa escrever isso. Então, Apocalipse 20, do 4 ao 6. E eu vi tronos aonde se assentam aqueles que haviam sido dado autoridade para julgar, e vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então vejam, eles despertaram. É claro que tem a primeira ressurreição e a segunda ressurreição. Não vamos lidar com isso agora, mas há um despertamento. Aqueles que fizeram bem, os justos, eles vão despertar e reinar com Cristo. E quanto a vocês? Onde você está? O que vai acontecer quando você for despertado? Qual será o seu destino quando você despertar? Porque literalmente toda pessoa criada por Deus existirá eternamente. É por isso que Deus usa a palavra dormir para retratar para vocês que é assim como alguém dorme, está com o olho fechado, então os mortos também fecham os olhos, mas tem um momento de despertar. Quando dormem, despertam. Então os mortos também vão despertar. Quando você despertar, qual vai ser o seu destino? Qual vai ser o seu destino? É isso que o Senhor está dizendo. Esta palavra dormir, que diz respeito à morte, isso tem que trazer prestação de contas a você, como você vive aqui, especialmente a Igreja de Cristo, para alcançar mais pessoas. Então, Apocalipse 11 ao 15, 20 do 11 ao 15. Então, quando eles vão acordar, depois eu vi um grande trono branco, onde naquele que estava sentado o céu e a terra fugiram da sua presença e não se achou lugar para eles.
E vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito. Então, isso, há muitos registros nos livros. Isso quer dizer que muitas coisas entraram, o que você falou, o que você fez, e algumas vezes até as circunstâncias na qual você está. Porque o juízo vai depender também do quanto de graça você recebeu. Você viu a nuvem de Deus e você foi embora? Você brincou com Jesus e disse, eu vou abrir minha igreja e fazer as minhas coisas. Você viu a nuvem de Deus? Você testemunhou a chuva no Monte Carmelo? Você trouxe para a sua geração, para o seu país? Será que foi trazido até a sua porta em Kakamega? Que sim, é o Damaravim. E você ainda assim não capturou isso e não decidiu ser santo? Então, isso é absolutamente sério. Os livros foram abertos, ele diz que as pessoas ressuscitaram. O mar entregou os mortos que nele havia, a morte, os Hades entregaram os mortos, e então vi mortos grandes e pequenos ressuscitados diante do trono. Outro livro foi aberto, o livro da vida, e os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. Então, obrigado, isso é muito sério, isso é muito sério. Então, se você puder ler para mim Eclesiastes 3, então nós temos muito ainda diante de nós aqui. Eclesiastes 11, versículo 3. Isso explica todo esse cenário onde a morte é chamado de sono, e o Senhor está transmitindo uma mensagem. Cuidado! Isso de você dizer minha vida, minha voz, isso não é a sua vida. Quando você adormecer e acordar do outro lado, quando você acordar, haverá prestação de contas. Eclesiastes 11, 3. Quando as nuvens estão cheias de água, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, o lugar em que ela cair, lá ela ficará caída. Então o Senhor está falando algo muito sério. Ele está essencialmente dizendo que você vai ser verdadeiro nesta hora. Você não vai poder mentir para o Senhor. Você não pode falar o que você é se você não é. Que se você se construiu para ser santo, se você andou aqui de uma forma para ser santo, temendo a Deus, então a morte vem e te pegar de surpresa. O que acontece se a morte vier sobre você e você cair? O que vai acontecer? Ele disse, dependendo da sua condição e constituição. Se você estiver santo naquele momento, você vai cair para o norte. Eu sei que as pessoas do sul vão ficar um pouco perturbadas, mas eu estou dizendo que o céu é direção ao norte, a Bíblia diz. Se você for santo, você vai cair em direção ao céu. E lá onde você cair, lá você ficará caído para sempre. Uma vez que você morreu, não há possibilidade de voltar atrás e mudar o seu destino. É isso que ele está dizendo lá. Toma muito cuidado. Quando ele está usando a metáfora de dormir para falar da morte, ele está levantando essa advertência. Cuidado quando você faz a sua vida aqui. Pois se você não temer a Deus e for iníquo e pecaminoso, e a morte te alcançar nessa hora e você cair para o outro lado, você não pode voltar atrás e dizer, não, eu agora vou mudar. Não, você não pode mudar. É isto que o Senhor está dizendo aqui. E isso é muito importante para ajudar a igreja, ajudar todos globalmente pelas câmeras aqui, para agora levar a sua salvação cristã mais seriamente. Porque ele está dizendo que quando as nuvens têm água, elas fielmente liberam a água. Quando elas não têm água, elas não podem mentir e liberar uma água falsa. Então ele está dizendo, quando alguém é santo, eles só podem cair em direção à santidade, em direção ao reino de Deus, em direção a Jeová. Que quando alguém é pecaminoso, está em pecado e ama o pecado, eles celebram o pecado, se a morte os pega naquela condição, eles vão cair apenas em direção ao inferno, e lá eles
ficarão to para change your sempre. destination Então, a is now. oportunidade que você tem de mudar And o seu that's why we destino need to go eterno é out in agora. large numbers, É por reach isso que out to nós more temos people que to change sair their em grandes destination, números, because, alcançar as the pessoas eternity para in hell is mudar horrendous. o destino deles, porque a And eternidade no Ecclesiastes inferno é 3:11, horrendo. no one can lie and Eclesiastes say, "Oh, I did not know." The 3:11. Lord says he has Ninguém embedded a pode chip. mentir. Ele He has disse que o embedded Senhor eternity in the colocou hearts of all. um chip, uma eternidade dentro do coração. Ele fez todas as coisas lindas ao seu tempo. Ele também colocou a eternidade dentro do coração do coração Very do homem. serious. Mesmo assim, o homem And that's não why for consegue Christians compreender o que Deus fez For the desde o Christian início. believer, Então, when he para o says crente that they are cristão, asleep, quando ele diz que so eles the estão understanding apenas is different dormindo, então o entendimento But for é them, diferente agora. they are asleep because Para they are ele, looking forward to a eles better estão resurrection. dormindo porque eles agora estão For buscando them, uma melhor they're looking for the ressurreição. resurrection you see Para in the book eles, of eles Hebrews estão chapter 11, buscando a verse 35, ressurreição melhor que whereby, você vê look no now, livro they are de resurrected, Hebreus 11, not like the other 35, resurrections where quando people eles são resurrected, died again, ressuscitados, Lazarus não died again. naquela Not at ressurreição all. de que você The better ressuscita e resurrection morre in de the novo sense como that Lázaro. when they are Não, a resurrected at ressurreição rapture, they are melhor que glorified quando eles and são they go ressuscitados into no eternity with arrebatamento, God eles são forever. glorificados e eles vão So, entrar na the eternidade com context Deus in Christian para sempre, salvation nunca is mais now morrerão. different. Those who Então, are o righteous, those who are contexto holy, agora and they da die. morte dentro So when they da say salvação they are fallen cristã, asleep, ele that's very diz que powerful. eles The time they're eles waking up, adormecem. they're going into É the kingdom poderoso. of Então, glory. quando That's eles why you are acordarem, here, eles that you estarão may be indo able para o to reino da capture glória. as many of É them as por isso possible. que vocês In estão fact, aqui para poder we have- I trazer don't o know whether maior Wachira is número around, possível. Wachira. Eu não sei se o nosso Oh, he's amado around, ancião yes. Atira está So, aqui. the hospital Sim, ministry, we always então o discuss with him, it's Ministério tremendous, de Hospitais tremendous nós really. estamos sempre The discutindo, é examples, tremendo. as he's still standing, Os exemplos, look at enquanto this ele now. ainda He está de does pé, Thank God many ele people faz. have joined now. Now they are 125. Graças Now, a all the Deus, hospitals muitos in se Nakuru juntaram are agora. covered. But we Agora still have todos os hospitals in hospitais Nyeri, estão Karatina, where cobertos. people are dying Mas você tem daily, hospitais em Mombasa, Nyeri e without being Caratina, led to Christ. onde as You pessoas see that? estão morrendo diariamente But for sem him, ser what he has conduzidos done, what para the Cristo. blessed senior bishop Mas did o there, que o Emeritus did, abençoado he simply arcebispo raised Emeritus fez, senior people to handle ele his levantou ministries. pessoas muito So he didn't sêniores give it to university students to run para and atuar do this neste and do ministério. this if Você they não have time. pega pessoas He gave people estudantes that took it para as a ir lá lifelong conduzir uma pessoa que está ministry. morrendo. Ele pegou pessoas So, anciãs, for example, the cases we como, por discussed exemplo, o whenever I get caso those que nós reports discutimos, is when quando he eu goes pego there recebo and os he reportes, cancer ward, for ele example, vai and lá, you know, por even the exemplo, stench na is ala do unbelievable. câncer. Até mesmo o Just to begin cheiro with the lá stench é alone. inacreditável. Já começa And pelo you mau see that cheiro. when you're talking to that patient, E você vê que even quando him, você está falando he com feels aquele sorry paciente, that you are também, o enduring paciente, this. ele sente Yes, tristeza you que ele see, está he's suportando humiliated. isso. Ele Because está of the many humilhado flies. por causa das Can someone give moscas Jaffa que some estão water, lá. please, so that we get out of this sleep thing? Yes, yeah, once for all, so that we just solve this thing forever. I know, I also sat there and dozed a bit, right? But it's good. That means we are healthy, right? Então, Hallelujah. eu sei, até eu, de You're vez em very quando, eu powerful, também Messiah. Bless you. adormeço, eu Thank you. Now look at cochilo. this now. Mas olha isso agora. Even as you talk to him, Quando você fala he feels com ele, humiliated essa that pessoa you are- se sente you are around humilhada this. The flies are so many. que ele está passando por tudo isso, The está flies cheio are de so many, moscas and the ali, body is rotten o with cheiro, o cancer. corpo está apodrecendo pelo And so, câncer. E então, And he's not able to turn himself essa sometimes pessoa to não sleep and all pode this, se you know. virar, todas So, essas you know, coisas. we have shared Então, with him. I've told nós him that I want compartilhamos all com ele, the eu senior disse para bishops ele, to eu go to quero que hospitals. todos os bispos sêniores I want vão the senior fazer bishops and the archbishops to ministério go nos to the hospitais. hospital ministry. Eu quero que todos os arcebispos vão Hallelujah. fazer o ministério nos I want the hospitais. senior most Eu bishops to quero go to hospital que os ministry. bispos mais sêniores façam ministério de very hospitais. important for É muito importante that you para go to mim hospitals. que vocês vão para o ministério Because de when you come from hospitais. there, you are Porque totally quando humble. você vem de lá, você vem totalmente You're humilde. seriously humbled. Você é seriamente You can humilhado. never have any Você pride nunca pode ter nenhum orgulho Very novamente. É muito sério. again. And so when they're in that Então, condition, quando eles estão naquela and condição you're talking to them, e você está falando com in that eles state, naquele estado, it shocked me because me all choca they say is porque that, "I tudo que wish eles the Lord dizem would é: give me a second eu chance." gostaria que o I Senhor would me do what desse you're uma doing. segunda oportunidade. Eu Meaning, faria o que você all está of a fazendo. sudden you wake up Significando at the doorstep, que esta pessoa, na porta about to da leave, saída, when you quando know ele you're está leaving, prestes a partir, the a doctor morrer, is not operable, os what médicos estão dizendo que não All tem of a como sudden you operar, realize, repentinamente "Oh, but you você had another entende, mission então, which you puxa, did." eu tinha outra missão nesta vida que eu So the não Lord executei. wanted you to reach Então out. o Senhor
Senhor te criou para alcançar to pessoas, serve him, which para you did not do. servi-lo, o
que Because você never não do you hear fez. them talk about their wealth. Então, você nunca ouve eles falarem isso quando eles estão saudáveis. Então, isso é That's why you muito need to go back sério. to them. É por isso que você precisa ir lá falar com eles, por favor. Vamos focar na missão para a qual você foi criado. Porque a vida que você está vivendo tem prestação de contas, você vai ter que prestar contas eventualmente. Então, agora, o lugar no qual ele está lá no Ministério de Hospitais, você já levou alguém para Jesus hoje, amanhã você chega lá, aquela pessoa já está no necrotério. Oh, isso é muito poderoso, isso é muito sério. Hallelujah. Aleluia. So we need to harvest them. Então, nós precisamos colhê-los. Há muitos hospitais, Mombasa, Busia, nível 5, nós temos Narok. Em todo o país, nós precisamos alcançá-los antes deles irem para podermos colhê-los para Cristo. Por quê? Porque lá na frente tem prestação de contas. Muito obrigado, meu filho. Então, é isso que o Senhor está dizendo, eventualmente. Ele está dizendo que a morte não vai te aniquilar de forma nenhuma. Então, você vai continuar a existir depois da morte. Então, saiba disso, porque as pessoas dizem, morreu, acabou. Não, de forma nenhuma. A morte não vai te aniquilar. A sua existência continua. Okay, can we stop the movements now? Are we agreed? Vamos parar o movimento agora. Não movimentem-se mais. Se alguém se mover, por favor, pare essa pessoa. Então, ele está dizendo que a morte não é o fim, não é o fim da sua existência. Então você precisa ser muito sábio e viver a sua vida como alguém que vai prestar contas diante de Deus. Em outras palavras, prepare-se para comparecer diante do seu Criador. Depois da morte, é claro, você vai dar contas, e ele está dizendo que é somente o tipo de existência que vai mudar, que agora, depois da morte, você será eterno. Se você for para o lago de fogo, será eterno. Se você vai para o céu, será eterno. E você vai receber o corpo respectivo para receber juízo ou para receber a vida eterna. Vai ter um corpo eterno. Então, o que eu disse até agora? Todos focam em mim dentro do contexto de 1 Tessalonicenses capítulo 4, 13 e 14. A morte de um crente e a ressurreição. A morte e a ressurreição de Jesus. O que eu disse até agora é isto: que quando Jesus morreu e ressuscitou novamente, então aquela morte e ressurreição deu um comando. Literalmente comandou todas as pessoas para ressuscitar. Não aplaudam. Todas as pessoas, quando eles morrem, eles vão ressuscitar. Todos vão ressuscitar. Número 2. Essa morte e ressurreição de Jesus, além de comandar todas as pessoas para ressuscitar, ele também comandou aqueles que receberam Cristo e são santos para serem recompensados depois da ressurreição. Agora você pode aplaudir. Então, número 3. Aqueles que não receberam Cristo e não eram santos, aquela morte e ressurreição de Jesus comandou eles para ressuscitar e serem punidos. Muito sério. Você precisa tomar muito cuidado como você vive sua vida nesta terra. Isso não é uma brincadeira mais. E há escrituras que nós podemos escrever, que nós podemos ler rapidamente. O livro de João 2, 18 e 19. João 2, 18 e 19. Então vamos terminar com isso. Os judeus então responderam: que sinal você nos mostra para provar a sua autoridade? Jesus respondeu: destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Muito poderoso. Agora, eu quero agora fazer o seguinte resumo e fechar por esta noite. Então, o Senhor essencialmente está dizendo
na Escritura que desenrola e define o arrebatamento da igreja. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 e 14. Somente esses dois, onde ele está falando da morte e ressurreição do crente e de Cristo. Como que a morte e a ressurreição de Cristo é a esperança que os crentes têm. Então, naquela escritura, onde ele está descrevendo isso, a morte de um crente e a ressurreição do crente, o Senhor está dizendo o seguinte, que a maior promessa que Deus já deu para a igreja é a ressurreição. Que somente por causa disso você já pode viver, e isso é o que você tem que pregar eternamente. Você pode ir em todo lugar e dizer para eles, quanto a nós, quando nós ressuscitarmos, nós temos vida eterna com o Senhor. Mas aqueles que morrem no pecado, quando eles ressuscitam, haverá juízo para eles. Mateus 28, 10, não sei o quanto nós podemos ler. Mateus 28, então, Mateus 28, 10, então Jesus lhe disse, não temam, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão, muito poderoso. Este é o momento agora quando ele derrotou a morte, certo? Então, 1 Coríntios 15, 20... Mas Cristo de fato ressuscitou dentre os mortos, a primícia dos que dormem. Então, os restos agora que nasceram de novo também vão ter este benefício de serem levantados no reino de Deus, inclusive Apocalipse 1, 5, onde diz que ele é o primogênito dentre os mortos. Então ele está dizendo que a ressurreição nas Escrituras, descrevendo o arrebatamento, ainda estamos juntos, aleluia, celebrando a morte e a ressurreição de Cristo como a esperança. Esta é a esperança da qual está falando. Chorem como aqueles que não têm esperança. Vocês têm esperança. Por quê? Porque Cristo Jesus já morreu e ressuscitou. E Ele permitiu que você participe da sua morte e da sua ressurreição e a vitória dele sobre a morte para você ter passagem livre. Então ele diz que ele nos ensina que esta ressurreição que ele está exaltando lá como nossa esperança, nos ensina agora a ser focado no céu. Agora nós sabemos que o nosso destino é o céu e ele nos ensina que esta terra não é nosso lar de forma nenhuma. Isso é número 3 lá. Este mundo não é o nosso lar, porque agora nós sabemos que todos nós vamos ressuscitar e seremos levados para a glória. Aleluia! Mas aqueles que não são nascidos de novo, é seu dever correr lá e trazê-los para fora do inferno. Então, também te ajuda a ignorar as pressões e perseguições desta vida, em outras palavras, perseverar. Porque agora você sabe que você tem maior. E alguém pode dizer, não, se você vai nascer de novo, eu vou te matar agora. Você diz, não tem importância, agora eu nunca mais vou renunciar a Jesus. Porque se eu renunciar a Ele agora e eu viver... Por um pouco tempo eu só vou viver um pouquinho, vou morrer de qualquer forma. Mas eu agora estou focado na vida eterna. O dom da ressurreição que ele deu para a igreja, não vou poder dar escrituras, há muitas escrituras, mas eu não tenho tempo. Então eu disse que o mundo não é nosso lar, porque significa que enquanto estamos nesta terra, vamos nos preparar para a vida depois, para a vida de ressurreição, a vida com Cristo, a vida eterna, certo? Então, também te ensina que quando você está aqui, você tem que planejar para a vida depois desta vida. E uma outra coisa, que talvez eu não tenha tempo para lidar, mas eu quero mencionar, que se você olhar as pregações dos discípulos de Jesus, eu já disse isso muitas vezes em muitos países, eu disse, o Senhor está procurando a primeira igreja, a igreja fiel, onde eles pregavam Cristo Jesus crucificado, Cristo Jesus ressuscitado. Eles andaram, Cristo Jesus crucificado, Cristo Jesus ressuscitado. Eles testemunhavam Cristo Jesus crucificado, Cristo Jesus ressuscitado. Então agora olha, a ressurreição é o poder do Evangelho. Sem ressurreição nós não temos Evangelho. Então é isso que o Senhor está dizendo em 1 Tessalonicenses 4, 13 e 14. Até mesmo que nós pregamos, a esperança que nós pregamos é que há ressurreição depois desta vida para os que nasceram
nasceram de novo Aleluia. e estão indo para a glória. And so our Aleluia. salvation is strictly based on resurrection. Então a right? nossa salvação é estritamente You tell them baseada of na this ressurreição. great hope. Vocês falam Now, whether para someone eles is dessa dead, you're grande in a esperança. funeral, Então alguém that's why he morreu, said você you está don't no have funeral. no- What Ele shall está I dizendo, do? você não vai fazer, ai, o que eu vou fazer? Left us like Ai, this você now. nos Why abandonou you done assim. this? No, Por no, que no, você no. fez He isso? said, "Don't do Não, that não, now." não. Ele disse, não, 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 He nunca says, mais "Now façam for you, isso." you know Eles that dizem, we have para hope agora beyond você the sabe tomb, que nós and we are temos going to be esperança além in do glory túmulo. with the Lord. E nós estaremos The na soul glória has com o already Senhor. gone A alma já to be with the foi Lord. para And estar when com o the time Senhor. comes, when the E rapture quando takes chegar place, o tempo, quando o your body is arrebatamento also acontecer, glorified o seu and corpo join também the Lord. será glorificado e vai se So unir for ao us, Senhor. we mourn, Então, but with para nós, hope. nós podemos Did he say nos you don't entristecer, mas Not at all. com esperança. Ele Because não you need disse to release, para você não the entristecer. pressure, you know? Sim, às vezes você precisa aliviar a with pressão, hope. mas Now with com hope. It's totally esperança. different. So you live a É different life from, totalmente everybody diferente. else. Você vive uma vida diferente de todo And o so resto. he's saying Então ele that está dizendo Jesus was confirmed. que Jesus Son foi of confirmado Filho de Deus. The Lord Jesus O Senhor Jesus was confirmed foi confirmado Son of Filho God de Deus only through somente através da ressurreição. Aleluia! resurrection. Go and preach. Então vocês vão e preguem a Thank you. ressurreição. For those who want to receive the Lord, Obrigado. it's time to Para do so. aqueles que querem receber o Senhor, chegou a hora de fazer isto. These days they don't even know how to play instrumental. Maybe somebody else is the one in the controls. That's amazing. He has not been. There is no De space. You quer don't que have to você kneel down. esteja, There's não no space. precisa ajoelhar, porque não So há wherever you espaço. are, in fact, you'd rather be Então- standing because it's easier for Então you. é melhor ficar de Please do pé. that. É mais fácil para vocês. Por favor, façam isto. Wherever you are, Onde quer que vocês estejam, it does not matter não the importa distance from a here, distância daqui, maybe an island, talvez em uma and you have ilha. heard all these E great você things ouviu that have been todas as spoken coisas here grandes que about foram hope. faladas aqui In a a respeito world da that has no esperança hope. em um mundo onde não há And you've heard esperança. that so much E hope vocês has been ouviram spoken que here. tanta esperança That foi for falado those aqui, que para that will receive aqueles Christ Jesus, que receberem Cristo there is hope Jesus, even há beyond the esperança tombs. até That mesmo even when além they dos die, túmulos, their lives que quando eles are morrerem as suas celebrated. vidas são Their celebrados. funerals are Os a seus celebration of funerais the life well há lived. uma celebração da vida que eles And that because viveram. of that hope, E even por the causa life desta that the esperança, Christian believers até live in mesmo a this vida life que os is crentes totally cristãos different. viveram é totalmente contradistinction diferente. É from uma the life distinção other people are total living da full of vida melancholy, que outras sadness, pessoas estão distress. vivendo, cheia de But for us, melancolia, we tristeza, persevere angústia. because we know Mas para nós, that there nós is perseveramos resurrection porque to nós go be sabemos with que há Jesus. ressurreição para irmos e estar com Jesus. And you may have heard all this E vocês from talvez far away. ouviram isso bem Other longe. nations, other Outras cities, nações, even Kenya, outras cidades, probably. até mesmo no Quênia, provavelmente. America, and maybe América you're do wondering Sul. how you can E also você be está partaker pensando como of nós this também tremendous podemos ser hope participantes within an dessa ocean tremenda of esperança distress em um and oceano despair. de angústia e desespero. Em meio a este The answer is oceano very de angústia, a resposta é muito simples. Whether at that hospital bed, Ou você está naquela cama To de simply hospital receive Jesus. para simplesmente receber That's why I want to Jesus. give you this É por isso que eu opportunity quero to te receive dar essa Jesus. oportunidade de receber Jesus and turn away from e sin, apartar-se do that you pecado, too may partake para que of você the rapture também and the possa kingdom of participar do arrebatamento Say, e do mighty reino de Lord Deus. Jesus. Diga, poderoso Senhor Jesus, I repent and turn away from all sin. eu me arrependo e me aparto de todo pecado. And I ask you, my Lord E eu Jesus, te peço, meu Senhor Jesus, to come into my heart para entrar no meu coração and be my Lord e ser o meu Senhor and my e o Savior. meu Salvador. Please establish righteousness Por favor, estabeleça justiça and holiness e santidade in my heart. no meu coração. And give me zero E tolerance dá-me to sin. zero tolerância ao pecado. Lord, keep me steadfast, Senhor, mantenha-me firme, waiting for the coming of the Messiah esperando pela vinda do Messias, in absolute holiness. em absoluta In the santidade, mighty name of no Jesus. poderoso nome de I am Jesus. born again. Eu nasci de Amen. novo. Thank you. The Lord Amém. bless you. Obrigado, que o Senhor os I'm going to abençoe. bless you from out there. We Eu have a vou session out there, abençoá-los okay? lá fora. Nós vamos I'll ter give outra you the sessão lá eternal fora. blessings, the Eu commissioning, vou dar and we are going as to bênçãos discuss eternas everything de also pertaining comissionamento. to the umbrella E nós vamos organization discutir também outside tudo que there. diz respeito à Everything is moving organização out. I Umbrella. think chairs are going to move Então, out there. vamos mover as And then the cadeiras lá final para session fora. will be Então, out there. a Jesus loves sessão you. final vai ser I lá bless fora. you all Jesus in os the mighty abençoe. name of Jesus. Eu abençoo todos You vocês are no the poderoso example nome de church. Jesus. Vocês são a May the igreja Lord continue
exemplo, helping you, que o shielding you, Senhor protecting you, continue defending you, ajudando vocês, walking with protegendo, te defendendo e andando your com vocês families too. e com as suas famílias In the mighty também. name of Jesus. No poderoso nome de Amen Jesus. and amen. Thank you. Amém e amém.